Muito boa tarde. Vamos então dar início, sem mais delongas, à nossa audição. Em nome da Comissão Eventual para Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social, cumprimento o Sr. Almeida Lopes, Presidente da Apifarma, e agradecer desde já a sua disponibilidade para participar nesta audição e responder às questões que sejam colocadas pelos senhores deputados. Cumprimentar igualmente todos os senhoras e senhores deputados aqui presentes e aqueles que nos acompanham online. Uma nota prévia para dizer que, por razões de indisponibilidade do Infarmed, a presente audição decorrerá apenas com a audição da Apifarma, e também dar-vos nota muito rapidamente da forma como vai decorrer a presente audição. Portanto, a entidade convidada dispõe para uma intervenção inicial de 8 minutos. Esta intervenção é seguida e depois pelas intervenções dos diversos grupos parlamentares por ordem decrescente de representatividade, com prioridade para o maior grupo parlamentar da oposição. Na primeira ronda, portanto, cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos para uma intervenção. Findas estas intervenções pelos grupos parlamentares, a entidade convidada dispõe de 12 minutos para uma intervenção para responder às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. De seguida, iniciará uma segunda ronda, também por ordem decrescente de representatividade dos grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar dispõe de 2 minutos e, fim dessa ronda, tenho a palavra, portanto, a entidade convidada para uma intervenção final de 6 minutos para terminar. Damos então início à presente audição. Dou a palavra ao Sr. João Almeida Lopes para uma intervenção inicial de 8 minutos. Obrigada. Nós não estamos a ouvir. Agradecia que verificasse que... E agora já está? Já estamos a ouvir perfeitamente. Ótimo. Obrigada. Sim, senhor. Boa tarde a todos. Cumprimentar a senhora Presidente da Comissão, os senhores deputados e, portanto, entrava diretamente na matéria. Relativamente a esta questão do Covid, que é, obviamente, uma questão devastadora para a sociedade, para o nosso modo de vida, para o tempo em que vivemos e que tem características avassaladoras em termos de saúde pública, eu gostaria de salientar, em primeiro lugar, o papel que as empresas da indústria farmacêutica, especialmente da parte de diagnóstico, de testes in vitro, o papel que estas empresas tiveram nos primeiros tempos do aparecimento do Covid. E é bom não nos esquecermos que até o aparecimento do Covid não havia conhecimento quer da doença, quer de testes. E em poucas semanas foi possível pôr de pé uma bateria de testes suscetíveis de serem distribuídas pelas entidades do sistema de saúde público, privado, por aí fora, no sentido de serem feitos testes de PCR à altura, à população, aos doentes, num espaço de tempo incrivelmente curto. De facto, isso começou a funcionar. Com dificuldades, é certo, com dificuldades de abastecimento em termos de reagentes. Temos que nos lembrar que, nessa altura, de facto, as coisas não estavam rigorosamente nada fáceis. A sociedade, a Europa e Portugal, de alguma maneira, foram apanhados de surpresa nesta matéria e, de facto, foi possível começar a dar resposta, apesar das dificuldades. E a partir daí a questão começou de imediato a pôr-se mais então nessa fase para as empresas farmacêuticas no sentido de avançar com processos de investigação em termos de vacinas. E a verdade é que aquilo que talvez poucos acreditavam seria possível em espaço de tempo relativamente curto vir desenvolver vacinas para a Covid. A verdade é que isso veio a acontecer. Houve, de facto, um esforço gigantesco por parte das empresas farmacêuticas, por parte de diversas empresas farmacêuticas. Esse esforço só foi possível porque, de facto, há um background, um conhecimento científico acumulado
ao longo de anos e anos de investigação das empresas farmacêuticas numa série de frentes, mas a verdade é que foi possível, eu diria, talvez, em, sei lá, 7, 8, 9 meses, as empresas conseguiram, algumas delas, nem todas, mas algumas delas conseguiram ter vacinas que começaram a ser testadas. De tal modo, decorridos depois os processos regulamentares, foi possível, em dezembro de 2020, ou seja, um ano depois do vírus ter aparecido na China, portanto em dezembro de 2019, um ano depois começaram a ser vacinadas pessoas. É de facto um feito extraordinário, notável, em que eu diria que, à partida, muitos de nós provavelmente não tinham a certeza que isto fosse correr bem. A verdade é que apareceram vacinas. A questão, e neste momento está em cima da mesa, a questão, mas não temos vacinas suficientes. E aí eu gostaria de contribuir para esclarecer essa matéria. O facto notável de se ter conseguido desenvolver vacinas em tão pouco tempo, há depois os passos seguintes. E os passos seguintes, após lotes experimentais, após populações experimentais, após ensaios clínicos, após a aprovação das entidades reguladoras, há que avançar para processos de produção industrial. Ao fim e ao cabo, escalar a produção para quantidades maiores. Quantidades suscetíveis de terem como objetivo vacinar toda a população mundial ou perto disso. Ou seja, de repente estamos a falar, uma vez aprovadas as vacinas, estarmos a ser capazes de produzir alguma coisa como 10 mil milhões de vacinas, por aí. E aí, de facto, a questão torna-se de facto muito complicada. Não nos podemos esquecer, estamos a falar de produtos de biotecnologia, produtos biotecnológicos. E, portanto, os processos são necessariamente muito complexos, os processos biológicos são muito complexos, são muito demorados, dependendo das vacinas, mas estamos sempre a falar de processos que poderão levar 14, 15 dias ou 3 ou 4 semanas, e em que os primeiros lotes, digamos, eu diria, industriais, que têm que cumprir, obviamente, todos os requisitos regulamentares, todos os requisitos de segurança, têm que ter zero defeitos, digamos assim, têm que ser 100% garantidos em termos da sua eficácia e segurança. A verdade é que esses lotes, em termos biotecnológicos, os primeiros são, por vezes, quando se faz o escalar, o scale-up para quantidades maiores, são suscetíveis de problemas técnicos complexos. Não são todos feitos nas mesmas unidades, isso seria completamente impossível. Os processos foram desenvolvidos, foram testados, mas a partir daí, para que seja possível encontrar uma produção muito alargada, muitíssimo alargada, há que deslocalizar para diversas fábricas, em diversos países, com diversos equipamentos, com diversos grupos de profissionais. E isso, em termos de processos biotecnológicos, nem sempre corre bem à primeira. E, de facto, de alguma maneira, é isso que temos assistido. Em alguns casos, as coisas correram bem, felizmente. Noutros casos, digamos que as coisas não correram tão bem. Houve que fazer afinações, digamos, provavelmente no tamanho dos lotes, na maneira como o processo biotecnológico é seguido e conseguido, até se encontrar, de facto, até se ser capaz de extrair, vá lá, uma vacina a 100%, cumprindo os requisitos todos. E isso tem levado, de alguma maneira, a que possamos olhar para estas matérias e pensar que, de repente,
as vacinas se atrasaram. Não, as vacinas não se atrasaram, elas foram desenvolvidas em tempo extraordinariamente recorde, os lotes têm estado todos a ser feitos em tempo extraordinariamente recorde, mas ninguém pode garantir que em processos biotecnológicos complexos, quando estamos a utilizar diversos sítios no mundo, diversos equipamentos, diversas equipas profissionais, há que ter a noção que algumas coisas não ocorrem exatamente bem logo no primeiro lote. O que é garantido é que, de facto, todos os lotes que são postos à disposição da população estão, obviamente, completamente de acordo com as regras, 100% de acordo com as regras estabelecidas pelos reguladores, e também é óbvio que, podendo, embora algumas coisas correrem menos bem na fase inicial, a experiência em cada sítio, de cada equipa, com cada equipamento, levará a que cada lote a seguir vai, com certeza, ser mais bem-sucedido e, portanto, esta questão, digamos, de algum sobressalto no abastecimento em termos de vacinas não deixará de vir a ser ultrapassada e será cada vez mais otimizada. A outra questão, estou quase a terminar, a outra questão que é importante e que não podemos deixar de passar, tem a ver com a massificação dos testes, como aliás hoje o Sr. Primeiro-Ministro referiu. Desde a primeira hora, diversas entidades, nomeadamente nós e outras associações empresariais da área da saúde, a massificação dos testes é fundamental. É fundamental para que possamos isolar e tratar convenientemente as pessoas que testam positivo, mantendo, tanto quanto possível, aqueles que estão saudáveis e não estão contaminados, a trabalharem e a manter a economia a trabalhar, porque, obviamente, os danos numa economia que não funciona são também dramáticos e, portanto, o confinamento deverá ser tão focado, tão inclusivo quanto possível. Estou praticamente a terminar. Gostaria apenas de dizer o seguinte. Todas estas matérias, obviamente, apesar de tudo, na Europa, teriam com certeza um desfecho, apesar deste desfecho altamente positivo, teria um desfecho ainda mais positivo se de facto o excesso de globalização do mundo em que vivemos até há pouco tempo não tivesse levado a uma desindustrialização, a uma deslocalização de uma série de atividades na Europa que deixaram a Europa e Portugal em situação, digamos, de deficiência estratégica nestas matérias fundamentais para a saúde das pessoas. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Eu faço aqui um apelo ao cumprimento escrupuloso dos tempos, a ver se conseguimos cumprir aqui o tempo da presente audição. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Cláudia Bento, para uma intervenção de 4 minutos. Obrigada. Olá, boa tarde. Estão a ouvir? Perfeito. Estamos a ouvir bem. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. João Almeida Lopes, Presidente da Apifarma. Dr. João Almeida, de acordo com o plano de vacinação contra a Covid-19, Portugal tem uma meta ambiciosa para chegar à imunidade de grupo, que implica estar a administrar cerca de 60 mil doses de vacinas por dia. Esta meta seria muito mais fácil e execuível com a participação das farmácias, enquanto postos de vacinação, como já acontece desde o início noutros países. No dia 16 de dezembro, o então coordenador da Task Force, Dr. Francisco Ramos, ouvido na audição na Comissão de Saúde, disse que as farmácias foram um obstáculo na distribuição das vacinas da gripe e foram responsáveis pela ineficácia do processo da vacina da gripe deste outono e inverno. Deste modo, questiono: será por isso que acha que não foi opção para Portugal incluir as farmácias como postos de vacinação na primeira fase? Estão os farmacêuticos habilitados para administrar as vacinas contra a Covid-19 ou, como defende a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, essa é uma função que só pode ser realizada por enfermeiros? Pelo que percebemos nesta fase, vão estar nos centros de saúde 2 targets distintos, que têm de levar vacinas de fornecedores distintos.
as pessoas com a idade compreendida entre os 50 e os 65 anos e as com comorbilidades pré-definidas poderão ser vacinadas com a vacina da Pfizer, Moderna e AstraZeneca. E as pessoas com a idade superior a 65 anos com as comorbilidades pré-definidas e os doentes com idade igual a superior a 80 anos devem ser vacinados preferencialmente pelas produzidas pela Pfizer ou Moderna. Considerando este tipo de critérios, questiono se considera que as farmácias estariam preparadas para seguir estes procedimentos sem falhas e de que forma sugeria que fossem integradas, como defende, na primeira fase, do ponto de vista de comunicação com o utente e da seleção e validação dos grupos prioritários. A Apifarma divulgou em novembro um estudo enquadrado na iniciativa Cancro, Cada Dia Conta, da prioridade à ação, onde conclui que, excluindo a Covid-19, o cancro é a doença que mais preocupa os portugueses. Nesse mesmo estudo, as respostas dos inquiridos foram: quando questionados sobre o nível de investimento do Estado na área do cancro, 68% dos portugueses classificam-no de insuficiente. 44% dos portugueses identificaram os tempos de espera como elevados. 25% dos portugueses classificam a primeira consulta, diagnóstico, como muito demorada no acesso a tratamentos oncológicos. Se estas foram as conclusões do estudo apresentado em novembro do ano passado, acredito que agora o cenário não será melhor. Tivemos o janeiro com o maior número de vítimas mortais desde que há registro e, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, ocorreram 19.523 óbitos, sendo que desses 28% foram vítimas de Covid, o que corresponde a 5.549. Não sabemos que parte deste trágico número diz respeito a doentes oncológicos, mas certamente com a redução drástica dos rastreios, das consultas e das cirurgias será um grande número. Pergunto se tem dados mais recentes sobre a que tipo de patologias diz este respeito este aumento de 17,6% da mortalidade excessiva de janeiro de 2021 em relação a janeiro do ano transato. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Hortência Martins. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, e queria cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Apifarma, o Sr. Dr. João Almeida Lopes, e agradecer-lhe a sua intervenção clara e também relevar a importância que a indústria tem no combate a esta pandemia. Realmente o mundo foi surpreendido com esta pandemia, mas de facto, apesar de tudo, todas as dificuldades, temos conseguido enfrentar este problema e num espaço tão curto como um ano relevar o aparecimento de várias vacinas e de já estarmos a vacinar. Mas queria realmente também fazer referência aos dois aspectos que o Sr. Primeiro-Ministro também hoje acentuou, que é a necessidade de prolongar o atual nível de confinamento e de investir na testagem massiva, assim como na capacidade de rastreamento, tal como o Sr. Dr. João Almeida Lopes referiu aqui. E, portanto, e para esses objetivos, nós temos que ter capacidade para os alcançar, no fundo, para conseguirmos conciliar saúde e economia. E é um facto que, neste momento, para que o plano de vacinação e para aquilo que todos desejamos, para se atingir a imunidade de grupo ao nível do que todos desejamos no mundo e também em Portugal, sabemos que há um grande problema que é o estrangulamento da disponibilidade de vacinas. A questão da produção, a questão da disponibilização dessas vacinas e, portanto, hoje também foi absolutamente claro que todas as vacinas que chegaram a Portugal já foram administradas cerca de 400 mil, 60 mil estão em reserva para uma segunda dose e, portanto, neste momento não é a questão da administração de vacinas, é, sobretudo, a disponibilidade mundial e no quadro europeu. E, portanto, quanto a isso, eu gostaria de que o Sr. Doutor se pudesse nos dizer quais são as perspectivas para acelerarmos esta mesma produção. A produção, por um lado, a aprovação de outras vacinas, como, por exemplo, a vacina russa, e que, se isso está, digamos,
perspectivado e para quanto a nível das agências europeias, se nos pode adiantar alguma coisa, e também ao nível do que se passa com a eventual produção de uma vacina portuguesa. Este é um grande desafio, naturalmente sabemos, mas também já ouvimos, já lemos notícias sobre isto e julgo que também podíamos aproveitar esta ocasião para saber mais sobre este aspecto. Depois, relevar que, de facto, enquanto a Covid-19 já tem uma vacina, há ainda doenças como a SIDA e mesmo a malária, que já são muito antigas, digamos, e que ainda não tiveram esta correspondência por parte de esforços da indústria, dos governos, etc. Também gostaria de relevar um outro aspecto que foi os apoios e a correspondência por parte da indústria para se conseguir passar de um só laboratório para cerca de mais de 142, que é o número que eu tenho atualmente, laboratórios. E isso com o apoio não só a nível do Governo, dos fundos, do plano de expansão, para o plano de expansão de capacidade laboratorial, mas laboratórios do SNS, dos privados, da academia e outros. E gostaria de relevar esse investimento de 8,4 milhões de euros em equipamentos e infraestruturas para o efeito. Em testes PCR, mas também em testes rápidos antigénicos. O que é que estaria previsto para esta expansão e o que é que seria possível fazer-se para arranjarmos um método de maior eficácia para corresponder a estes objetivos que nós temos? E relevar ainda que Portugal continua a ser um dos países que mais testa, mas nós precisamos realmente dar um salto para podermos ultrapassar a pandemia aos níveis que temos atualmente. De facto, eu não compreendi o que há pouco a senhora deputada do PSD referia, porque, por exemplo, neste momento o objetivo para chegarmos a abril, teríamos que estar a vacinar administrar 22 mil vacinas dia, e penso que isso será razoável, mas depois temos de ter planos de expansão para o segundo e terceiro trimestre para entrarmos num plano de expansão massiva. E para já agradeço, senhora Presidente, e são as questões que tenho neste momento. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o senhor deputado Moisés Ferreira, para uma intervenção de 4 minutos. Obrigado. Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar o Dr. João Almeida Lopes, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Efetivamente, neste momento, o problema com a vacinação em Portugal e nos vários países, da Europa pelo menos, não é tanto com a capacidade de administração das vacinas. O SNS, neste momento, tinha a capacidade para administrar diariamente muito mais vacinas do que aquelas que está a administrar, sem grandes dificuldades. O problema é não estão a chegar as vacinas e não estão a chegar, aliás, até ao ritmo que tinha sido contratualizado com a própria indústria farmacêutica. Eu creio que essa, na verdade, é a primeira questão, /dúvida, /curiosidade, é tentar perceber o porquê disso. Nós compreendemos aquilo que o Dr. João Almeida Lopes disse, que certamente que o processo de produção de uma vacina é complexo, tecnicamente, logisticamente, enfim, saberá disso melhor do que nós, mas nós estamos a falar de entregas, de quantidades e de prazos que foram acordados com a própria indústria farmacêutica. Portanto, quando foram estabelecidos contratos, nomeadamente entre a União Europeia e alguns laboratórios, alguma desta indústria, os próprios disseram que conseguiam entregar naquela data aquele estoque. E a verdade é que tem falhado muito essas entregas. E era preciso, enfim, perceber o porquê disso e já agora perceber se é possível fazer, por exemplo, a diversificação da produção por mais pontos do globo, da Europa. Se aqui, por exemplo, em Portugal, nós temos capacidade em alguns laboratórios, se existe
capacidade de fazer algum tipo de produção, não é em alternativa, é cumulativamente, ou seja, é produção para adicionar àquela que deve ser feita e que está, aliás, contratualizada e altamente subvencionada, como nós sabemos, e que tem já pagamentos contratualizados também. Essa era a primeira pergunta. A segunda tinha a ver com os testes. É verdade que é preciso, neste momento, nós termos mais testagem. É verdade que é preciso, antes de mais, haver uma nova abordagem à forma de testagem. Aliás, é algo que o Bloco de Esquerda já tem vindo a dizer a partir do momento em que nós começamos a ver as taxas de casos positivos, as percentagens, a aumentar brutalmente. Começamos a dizer que era preciso mudar a estratégia de testagem, porque a estratégia de testar apenas o caso suspeito, que potencialmente pode ter contactado com um caso positivo, etc., já não estava a dar resultado. Era preciso uma testagem massiva, de base populacional, e eu creio que isso é evidente que é preciso fazer o quanto antes. Muitas vezes dizem-nos é que há limitações no que toca à testagem, há limites de testes disponíveis. Pronto, essa era, na verdade, a questão que gostava de colocar. Entre PCRs, entre antigénios, entre a possibilidade de novos testes que podem vir a entrar no mercado, nomeadamente o teste de saliva, enfim, o Infarmed há até que se pronunciar sobre isso também, se é possível ou não, neste momento, nós fazermos muito mais testes diariamente. E termino só com esta nota. É verdade que a 20, 21, 22 de janeiro, Portugal atingiu uma média diária de 70 mil testes, mais do que isso. Mas já estamos a baixar. Nos últimos dias já andamos por perto dos 50 mil. Ou seja, está-se a fazer exatamente o contrário daquilo que se deveria estar a fazer. E o problema é um problema de estoque e acesso a testes, ou esse não é um problema e há capacidade de produção de testes para aumentar a testagem? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos, para uma intervenção de 4 minutos. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Deixamos de ouvi-la. Agora já está, não está? Já está. Faça favor. Ok. Obrigada. Queria começar esta intervenção por dizer o seguinte. Obviamente que valorizamos o trabalho que foi desenvolvido para, num tão curto espaço de tempo, se encontrar uma vacina que permita dar um contributo para o combate a esta epidemia. Este é um trabalho dos investigadores, é um trabalho dos profissionais de saúde que muito contribuiu para este avanço. É um avanço da ciência, mas um avanço importante para combater a epidemia. Aquilo que nós temos ouvido, até por um conjunto de especialistas, é de facto que a vacinação neste momento assume uma grande importância, e uma grande importância para proteger a saúde das populações e uma grande importância também para este combate que estamos a enfrentar. E aquilo que identificamos, em particular no nosso país, é que há de facto um problema, e o problema principal que temos neste momento é efetivamente a falta de vacinas, porque os fornecimentos que estão a chegar ao nosso país estão aquém daquilo que foram os compromissos assumidos por parte da indústria e que não permite, de facto, alcançar este objetivo de vacinar a população mais rapidamente. Aliás, vemos a taxa de vacinação de um conjunto de países que integram a União Europeia. Aliás, a própria média da União Europeia é uma taxa baixa, comparando até com outros países que não integram. E há este elemento acrescido da vacina da Oxford AstraZeneca, que as recomendações que existem é que não seja administrada a pessoas com mais de 65 anos. Naturalmente, isto não concorre para este objetivo de vacinar a população. E esta é uma questão que nós consideramos que é absolutamente estratégica, que é acelerar a vacinação. E por isso temos colocado em cima da mesa, e gostávamos de ouvir também o Dr. João Almeida Lopes sobre isto, da necessidade do país diversificar a aquisição de vacinas.
Obviamente estamos a falar de vacinas que sejam reconhecidas e autorizadas pelas autoridades de medicamento, mas isto permitiria alcançar este objetivo de mais rapidamente vacinar a população portuguesa e proteger a nossa população. Eu gostaria também de perceber um outro aspecto que se prende com o seguinte. Há pouco o Dr. João Almeida Lopes deu um conjunto de elementos e de informações das dificuldades que registra para a produção das vacinas e as dificuldades encontradas de várias fábricas, de vários países, mas de facto gostaríamos de perceber efetivamente o que é que está a impedir, de facto, que aqueles que foram os fornecimentos assumidos não estejam a ser cumpridos neste momento. Nem estamos a falar de ir mais longe, mas pelo menos aquilo que foi assumido. E, de facto, estes constrangimentos estão a criar este conjunto de dificuldades, e pergunto também como é que prevê ou como é que acha que podem ser ultrapassados, ou como é que considera que podem ser ultrapassados estas mesmas dificuldades. Uma segunda questão que gostaria de referir prende-se com a necessidade também de alargar a produção das vacinas. Há poucos dias, peço imensa desculpa. Agora não, está bem? Eu gosto de estar aqui. Temos companhia. Temos. Já vai. São as contingências dos tempos que vivemos. Há poucos dias ouvimos o Sr. Secretário-Geral da OMS fazer um apelo às empresas para partilhar tecnologia com o objetivo de reforçar a capacidade de produção. E, de facto, esta possibilidade de alargar a produção das vacinas a mais fábricas é um aspecto que nós consideramos que é importante. Temos que olhar para as vacinas como um bem público. Aliás, no seu desenvolvimento houve inclusivamente um investimento de vários recursos públicos, e elas devem ser um bem para servir toda a humanidade. E por isso entendemos que este é um aspecto que também deve ser tido em conta em todo este processo. E uma última questão, eu peço desculpa, mas não sei quanto tempo ainda disponho, mas gostaria de perguntar... Para terminar. Sim, gostaria de perguntar ainda o seguinte, para este objetivo de alargar a produção de vacinas. Na opinião do Dr. João Almeida Lopes, o que é que considera que é necessário para que se criem as condições e os investimentos que são necessários para que se criem as condições da produção de vacinas no nosso país? Porque isto era importante também fazermos este investimento, e para que o nosso país também tenha esta capacidade de dar resposta hoje a uma exigência que se coloca, mas também, naturalmente, uma capacidade que é importante naturalmente para o futuro. Mas estamos agora a tratar deste problema, mas gostaria de ouvir também da opinião do Dr. João Almeida Lopes o que é que considera que é necessário fazer para que o país tenha esta capacidade. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, para uma intervenção de 4 minutos. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo a cumprimentar o Dr. João Almeida Lopes, Presidente da Apifarma, e claro, não posso deixar de começar pelo tema que todos os grupos parlamentares aqui já trouxeram, que é o tema da escassez de vacinas, que condiciona o processo de vacinação em Portugal e noutros países europeus. A mim, compreendendo a explicação que deu inicialmente, eu acho que nós também temos que olhar para aquilo que são as movimentações a nível europeu. E há notícias, eu diria, perturbadoras nesse aspecto. Recentemente, ou na semana passada, o Presidente do Conselho Europeu, o Sr. Charles Michel, disse que não estava fora de questão que a Comissão utilizasse as disposições do artigo 122 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que prevê algum tipo de ação sobre as patentes e licenças. O nome do artigo tem a ver com licenciamento compulsivo e, portanto, é autoexplicativo naquilo que ele pretende dizer. Depois o Sr. Ministro da Economia alemão veio batizar um bocadinho a questão, dizendo que não é isso que se pretende, até porque isso abre um precedente muito complicado em termos de licenciamento e de patentes europeus e até depois da concorrência desse ponto de vista, da concorrência entre países, mas que se de facto não se encontrassem formas de cooperação entre a indústria para conseguir aumentar a produção,
teria que ser necessário recorrer a medidas mais coercivas. E, portanto, eu penso que o tom subiu, há aqui, de facto, um problema, e eu pergunto-lhe da sua compreensão, obviamente, do que é a disposição da indústria, se parece que há aqui formas, como já se falou, de usar fábricas de outras farmacêuticas que não aquelas que têm as patentes, para que se possa, de facto, aumentar a produção. Seria uma coisa desejável e que fosse um movimento da indústria e não um movimento imposto pela Comissão Europeia. Esta era a primeira pergunta. A segunda pergunta é relacionada com esta e tem que ver com uma outra notícia que eu acho também perturbadora, mas que me dirá, e que tem que ver com o facto de, por exemplo, a Alemanha ter voltado a assinar com a possibilidade de acionar acordos paralelos e autónomos com a indústria e de comprar lotes, portanto, desviando daquilo que é o bolo comum para a União Europeia. Eu acho que isto é aquilo que não se deseja que aconteça. A vantagem é, de facto, uma compra conjunta, mas preocupa-nos quando países com a dimensão da Alemanha acenam com estes acordos laterais, e pergunto-lhe se acha que Portugal deveria fazer o mesmo, ou pelo contrário, até na presidência da Comissão Europeia, tentar encontrar aqui formas conjuntas de resolver esta dificuldade de trabalho com a indústria. Depois, gostava de lhe perguntar uma coisa que aparece recorrentemente, tem que ver com o facto das empresas portuguesas poderem elas próprias vir a produzir vacinas. Sabemos que já se tentou, algumas empresas já concorreram a partes do processo, por exemplo, de enchimento das ampolas, e que não se ganhou, porque havia ajustes que nós não estávamos a ser capazes, que a nossa indústria não estava a ser capaz de fazer. Pergunto-lhe qual é o seu entendimento nesta matéria. Tem Portugal ou não condições de curto ou médio prazo de vir a entrar neste processo? Perguntava-lhe também sobre os esforços que a indústria está a fazer, não para vacinas, mas para o desenvolvimento de medicamentos para Covid ou reposicionamento de outros que possam vir a tratar esta doença. E, finalmente, sobre consumíveis, porque há aqui uma questão que nos parece ser complexa. A senhora Diretora-Geral de Saúde, há pouco tempo, nesta comissão, deu nota de que não havia nenhuma falta, por exemplo, das seringas de baixo volume, que são aquelas que permitem extrair a 6ª dose das ampolas da Pfizer, e deu essa nota aqui, que tinha sido feita toda a compra atempadamente, mas há pouco tempo soubemos de notícias que dizem que não, que de facto está a haver escassez dessas vacinas por falta de compras atempadas. E eu perguntava-lhe se tem alguma indicação sobre isso. E, finalmente, para acabar, nesta semana vamos discutir aqui no Parlamento a isenção de IVA para dispositivos e instrumentos que tenham a ver com médicos, que tenham a ver com a aplicação da vacina Covid-19, mas, no entanto, continua a pesar a impender sobre o setor, também disposto pelo Governo, na sombra de uma contribuição extraordinária. Pergunto-lhe se isso lhe faz algum sentido e o que é que se devia fazer daqui para a frente em termos de uma boa articulação com a indústria farmacêutica. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições para esta primeira ronda, dou então a palavra ao Sr. Presidente da Apifarma, Dr. João Almeida Lopes, para uma intervenção de 12 minutos, para responder às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Faça favor. Muito obrigado. Iria tentar, tanto quanto possível, seguir a cronologia das questões que foram postas, começando pela questão que foi posta pela senhora deputada do PSD relativamente aos locais de vacinação. É evidente que os locais de vacinação nos parecem que são uma decisão política do Governo, do Ministério da Saúde. Não temos quaisquer dúvidas que quer médicos, quer farmacêuticos, quer enfermeiros estarão com certeza habilitados a fazer esta vacinação. É pura e simplesmente uma decisão política. Relativamente aos critérios, os critérios são critérios estabelecidos basicamente pela Direção-Geral de Saúde e o Infarmed, que conhece, conhece as vacinas, que conhece, as populações em que as vacinas foram testadas, e algumas delas poderão estar, em termos regulamentares, mais adaptadas a determinado tipo de doentes que outras. E a autoridade regulamentar, obviamente, toma a sua decisão mais sensata, mais equilibrada, de acordo com os dossiês que foram submetidos às autoridades, neste caso às autoridades europeias. Relativamente à questão, as perguntas são são diferenciadas, algumas cruzam-se. Passaria também para a questão que foi referida pelo
o Partido Socialista pela senhora deputada Hortense. Bom, relativamente aos testes, eu penso que estamos todos de acordo, e acho que estamos há muito tempo de acordo, em que deveria haver uma testagem maciça. E, de facto, se ao princípio, efetivamente, tínhamos, e o princípio, estou-me a referir talvez a março, abril do ano passado, talvez houvesse algumas dificuldades de teste. Hoje em dia, eu diria, sei lá, há 2 meses, esta parte, nós não temos problemas nenhuns de dificuldades de teste, sobretudo de testes rápidos, que são suscetíveis de ser feitos nas escolas, nas empresas, por aí fora, e que fariam sentido ser feitos com regularidade, sistematicamente. Não sei se seriam de semana a semana ou de 15 a 15 dias, mas isso permitir-nos-ia, de facto, controlar quem está saudável e isolar quem está contaminado e, tanto quanto possível, manter a sociedade o mais possível a trabalhar e evitar o enorme prejuízo que é para todos, de facto, em termos económicos, o termos atividades, e às vezes, em alguns casos, empresas que não estavam confinadas, mas por não haver testagens maciças, acabam por ver os seus colaboradores confinados, digamos, contaminados, e acabam por ter que fechar. E, portanto, a testagem maciça, com regularidade, provavelmente levaria a uma diminuição destes problemas e permitiria um rastreamento mais fácil das pessoas contaminadas, ou eliminar, ou tanto quanto possível controlar, as cadeias de disseminação do vírus. O senhor, eu devo dizer, se a senhora deputada do Partido Socialista quiser mais tarde levantar alguma questão, eu fiquei sem rede durante uns momentos e, portanto, não ouvi a sua intervenção toda, portanto, esteja completamente à vontade para questionar alguma coisa que eu não tenha falado. Relativamente ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, relativamente à questão onde é que podemos fazer as vacinas. Bom, a questão, eu volto a referir, a questão das vacinas é uma questão complexíssima. Eu acho que todos, há meses esta parte, não só em Portugal, tentámos encontrar soluções para poder minorar e tentar, digamos, aumentar a capacidade de fazer vacinas, de inserir vacinas. Mas isso não é fácil. Ou seja, a questão, eu compreendo as questões que são levantadas em termos contratuais, as quantidades que foram acordadas com a Comissão Europeia, mas a sensação que eu tenho também como cidadão é que houve, na maior parte destes casos, uma grande ambição da Comissão Europeia em ter o maior número possível de vacinas à sua disposição e uma grande ambição da parte das empresas em serem capazes de fornecer essas vacinas. Mas não nos podemos esquecer que estávamos, nessa altura, a trilhar caminhos que nunca antes tinham sido percorridos. Estas vacinas nunca tinham sido feitas. Algumas destas plataformas tecnológicas nunca tinham sido utilizadas. E, portanto, conseguiram-se desenvolver algumas vacinas, mas quando se começou a escalar para quantidades maiores, eu devo dizer que não conheço os processos detalhadamente, mas sei que estas matérias, em termos de biotecnologia, são extremamente complicadas. E se eu, na bancada, consigo fazer, imaginemos, meio litro, depois passo para 2 litros, depois passo para 5 litros, mas quando eu começo a falar em que preciso de centenas de litros, de equipamentos com 500 litros, como 1000 litros, os processos biotecnológicos não se compadecem, por vezes, com a nossa ambição. É isso que acontece. E esses processos, para além de complexos, são extremamente demorados. Eu posso estar a trabalhar 24 horas por dia, aliás, as fábricas de biotecnologia funcionam 24 horas por dia, mas os resultados, eu só ao fim de 15 dias, 3 semanas, 4 semanas, é que eu vou saber se as coisas correram bem, se eu tenho mais um lote de 100% de vacinas que vou poder distribuir às populações, ou se de facto tenho que partir para um novo lote porque este não está em condições e não passa, obviamente, nem pela cabeça das empresas, nem pelas autoridades reguladoras, utilizar vacinas que não estejam a 100% em condições. São processos complexíssimos. E isso responde, de alguma maneira,
há hipótese de se fazer alguma coisa em Portugal. E como foi referido pelos senhores deputados, é verdade, houve levantamentos das hipóteses que teríamos de fazer alguma coisa em Portugal, mas a verdade é que a Europa e a maior parte dos países da Europa não tinha instalações de biotecnologia preparadas para receber, digamos, estas ordens, estes fabricos de milhões de doses de vacinas. Não, isso não existia. E, portanto, houve uma procura de todos os sítios onde isto poderia ser feito. Em Espanha, por exemplo, tanto quanto me parece, há pelo menos 2 sítios onde isto está a ser feito. Em Portugal, verificou-se dessa possibilidade, não foi possível. Não foi possível por motivos técnicos. Ou seja, os equipamentos para fazer este tipo de vacinas levam, em alguns casos, 1 ano e meio a serem preparados. Não são suscetíveis de fazer adaptações de um dia para o outro, de uma semana para a outra. Isso não existe. De facto, a Europa deixou-se desindustrializar, nestas matérias é dramático, e por isso penso que a médio prazo será claramente possível. Se calhar fará sentido que, com os fundos de resiliência que aí vêm, se calhar faz sentido que Portugal acautele o seu futuro em termos de médio prazo para estas vacinas ou vacinas relativamente similares, mas estamos sempre a falar de investimentos que vão ter que ser feitos para o futuro e pensados para o futuro e testados para o futuro. Nada disto se consegue fazer de um dia para o outro. Mas a verdade é que nunca como hoje se assistiu à cooperação entre diversas empresas. As empresas que foram menos bem-sucedidas no seu processo de desenvolvimento de vacinas, mas que tinham algum tipo de tecnologia para isso e algum tipo de equipamentos, estão hoje associadas àqueles que foram mais bem-sucedidos e que conseguiram desenvolver as suas vacinas e estão todos juntos, digamos, nesta missão de tentar fabricar o maior número possível de vacinas. Mas isto não é imediato, é complexo. Os processos biotecnológicos não levem a mal a repetição, mas são complexíssimos. E reproduzi-los, por vezes, é complicado. E, sobretudo, quando estamos sempre a falar de equipamentos que não são os mesmos, de equipas de cientistas que não são os mesmos, é difícil. Não estamos numa única fábrica, com uma única equipa, com um único equipamento, em que a reprodutibilidade é mais fácil de conseguir. É mais fácil de se conseguir ter sucesso. Aqui não, a questão é muito complexa e tudo o que possamos fazer, e acreditem que em termos de indústria farmacêutica em Portugal, e inclusivamente em termos de membros do Governo, tudo tentámos para ver o que é que poderíamos fazer. Aliás, algumas coisas, no fundo, existem, e não posso deixar de referir, por exemplo, a vacina da Moderna, como os senhores sabem, os primeiros lotes experimentais daquilo que viria a ser a vacina da Moderna, tiveram início em Portugal em 2015, salvo erro. Mas isso não garante que haja capacidade instalada para fazer vacinas nas quantidades que a sociedade exige hoje em dia. A questão de seringas e outro material, eu escuso-me a responder a isso, porque não faço a menor ideia. Penso que a questão não será muito premente, mas os dispositivos médicos não fazem parte do nosso âmbito enquanto Apifarma e eu, francamente, desconheço. A questão do IVA e da taxa extraordinária. Eu não posso deixar de dar uma nota sobre esta matéria. De facto, se calhar faria sentido que algum tipo destas matérias não estivesse sujeito à IVA e, obviamente, que a taxa extraordinária, que aliás existe sobre os medicamentos desde 2015, é de facto uma taxa, eu diria, de alguma maneira perversa. Nós temos hoje uma noção do que é a importância da indústria farmacêutica, da saúde, mas da indústria farmacêutica em particular e dos medicamentos, e, de facto, não faz sentido estarmos a taxar uma indústria destas que, no fundo, se bate para que as populações tenham dia a dia os medicamentos de que necessitam e que foi capaz, neste espaço de tempo tão curto, desenvolver vacinas para
a talhar o caminho a esta tragédia do Covid. E, portanto, vimos, obviamente, com grande desagrado que na preparação do orçamento para 2021 fosse posta uma taxa extraordinária, por exemplo, sobre os dispositivos médicos in vitro, ou seja, sobre os diagnósticos, nomeadamente os diagnósticos para Covid. Isto, de facto, parece-nos muito, muito perverso. Há uma matéria que foi também referida e que eu não tive tempo na minha intervenção inicial, que tem a ver com outra coisa que faz sentido fazer. O tratamento para o Covid, obviamente, já vimos que, independentemente da história, da questão das vacinas, claramente que vai melhorar, digamos, dia a dia, lote a lote, semana a semana, as coisas vão começar a fluir de uma maneira mais positiva, temos todos a certeza disso, mas a verdade é que há outras terapêuticas e faz todo o sentido incentivar também a procura de novas soluções terapêuticas, de novos medicamentos, faz todo o sentido pensar em reposicionar medicamentos mais antigos, como aliás tem sido feito noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos da América, em que se pensa que outros medicamentos podem ser reposicionados e, eventualmente, dar uma ajuda no combate ao Covid, enquanto, de facto, as vacinas não estiverem ao alcance da população toda. E penso, senhores deputados, talvez tenha falhado algumas questões, mas estejam à vontade. Eu tentei o mais possível tomar notas, mas esta internet às vezes não funciona da melhor maneira. Muito obrigada, Dr. João Almeida Lopes. Já excedeu o seu tempo. Damos então por concluída a primeira ronda. Vamos então dar início à segunda ronda. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Cláudia Bento, para uma intervenção de 2 minutos. Faça favor. Obrigada. Agradeço ao Dr. João Almeida Lopes pelas explicações dadas. Respondendo também à Sra. Deputada Hortência Martins, neste momento a taxa de vacinação é de 8.405 doses por dia, segundo dados disponibilizados pela Vaccine Tracker. Se mantivermos esta taxa, demoraremos 4,9 anos para cobrir 75% da população com 2 doses. O Sr. Primeiro-Ministro disse hoje que, com o fornecimento que está previsto, Portugal terá 70% da população vacinada até ao final do verão, 21 de setembro. E para cumprir esta meta, temos de vacinar 60 mil pessoas por dia, sem parar. Dr. João Almeida Lopes, pergunto-lhe se acha que esta meta é execuível e, se não é por falha na distribuição ou por falha na sua administração. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Hortência Martins. Faça favor. Sim, muito obrigada. Estamos todos de acordo que a vacina tem que ser, a administração de vacina tem que ser acelerada, mas essa aceleração só pode ser feita mediante a disponibilidade de vacinas. E, portanto, eu gostaria de aproveitar ainda para fazer algumas questões ao Dr. Vieira Lopes e, portanto, repetir uma das questões que formulei, que tem a ver com a questão de se Portugal tem condições ou não de pensar numa vacina portuguesa e se, também concordando que a Europa desindustrializou, mas que nós temos, o que é que faz falta para que os países se reposicionem também a este nível, porque se ganhou uma nova consciência para o efeito. Aliás, mesmo ao nível da indústria têxtil, neste momento produzimos máscaras e EPIs e antes não produzimos. Depois gostaria ainda de fazer uma outra questão que relativamente falou no tratamento para o Covid, no reposicionamento de outros medicamentos, quais são as perspectivas que há a esse nível e se nos pode adiantar. E também gostaria de saber a sua opinião relativamente ao facto da autoridade europeia, a EMA, demorar mais do que outras autoridades na aprovação de vacinas. E quanto às perspectivas dessa aprovação, quais são as vacinas que teremos à nossa disposição mais rapidamente? E também questionei sobre a vacina russa e quais são as questões que considera pertinentes para que, bem sabemos, quanto mais vacinas tivermos, mais mais rápido teremos a imunidade necessária, a imunização de grupo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não havendo mais inscrições para a segunda ronda, dou a palavra ao Dr. João Almeida Lopes para uma intervenção final de 6 minutos para responder às questões colocadas e, portanto, e também fazer, portanto, a intervenção final. Faça favor. Muito obrigado. Bom, a questão fundamental para, em termos de vacinas, sejam as que temos atualmente, aquelas que a Comissão Europeia adjudicou e analisou e aprovou, é uma decisão política da Comissão Europeia. Como sabem, esse mecanismo foi centralizado. Escolheram-se determinadas vacinas, mas, na minha opinião, nada obsta a que pudessem analisar outras vacinas. As entidades regulamentares europeias poderiam claramente debruçar-se sobre outras vacinas, sejam elas quais forem. Elas têm é que cumprir os requisitos de segurança, de eficácia, de toxicologia, dessas questões todas. Tudo isso tem que funcionar e as autoridades regulamentares europeias estão à vontade, com certeza, para analisar os dossiês. Mas não me chocaria, a mim, que, de facto, sobretudo se estamos com terríveis dificuldades em ter vacinas suficientes para vacinar toda a população tão rapidamente quanto possível, se calhar outros países há, da esfera não europeia, que não sofreram tanto em termos de deslocalização das suas unidades industriais, que não desindustrializaram tanto e onde, portanto, há capacidades instaladas que, se calhar, permitirão fazer lotes maiores e em menos tempo de determinados processos biotecnológicos. Essa aqui é a verdade e, portanto, não me chocaria como cidadão que as autoridades regulamentares europeias olhassem para essas matérias. Não vejo qualquer questão. Como também não vejo qualquer questão em que as autoridades de saúde possam, em Portugal e em outros países, olhar para o reposicionamento, como foi falado, de outros medicamentos mais antigos e se debrucem também, com a urgência que for possível, sobre outros novos medicamentos terapêuticos que, entretanto, têm vindo a ser desenvolvidos, como sabemos, para combate ao Covid. Portanto, a questão é suficientemente grave para tentarmos ir por todos os caminhos, para tentar atalhar um pouco o passo a esta tragédia. A questão é essa. Não podemos desprezar uma única possibilidade que possa merecer uma análise mais profunda se nos pode ou não trazer resultados. As questões, digamos, técnicas e de investimento industrial, essas são claramente questões mais demoradas. Mas volto a dizer, estamos nas vésperas, eventualmente, de um reposicionamento industrial estratégico de Portugal face aos fundos de resiliência que vamos, com certeza, assistir à sua chegada, eu diria, talvez, neste verão. Claramente, assumindo hoje a saúde uma importância que todos reconhecemos e a indústria farmacêutica, nomeadamente nestas áreas, um papel como se calhar nenhum de nós sonhava aqui há uns anos que isso pudesse acontecer, faria com certeza todo o sentido face à existência das competências científicas, tecnológicas que existem em Portugal, que se olhasse para a possibilidade de vir a acarinhar projetos em termos destas áreas de biotecnologia, que não se resumem às vacinas, mas onde as vacinas claramente se incluem. E não sei se iremos a tempo de ter uma capacidade para termos vacinas para o Covid, mas a verdade é que nenhum de nós sabe se daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos não aparece outro Covid, e seguramente que seria melhor se tivéssemos uma capacidade instalada em Portugal
e mais capacidade instalada na Europa para podermos acorrer a estas matérias. Deixem-me só dar também uma nota final sobre estas matérias. Neste momento, praticamente todos os profissionais de saúde estão vacinados. Mesmo na área privada, provavelmente não faltarão muitos. Porquê, então, não ter em pleno a retoma da atividade assistencial noutras doenças que não o Covid? Esse, para nós, para todos os cidadãos, para todos os mais idosos, para todos os mais frágeis, é claramente um problema muito grave. Nós, o Serviço Nacional de Saúde, todos os serviços sociais, privados, públicos, deram uma resposta inacreditável, heroica, perante o Covid. Mas é preciso não esquecer que as pessoas têm outras patologias, morrem de outras patologias. E a verdade é que nós sabemos que deixaram de se fazer exames, deixaram de se fazer diagnósticos, deixaram de se fazer mamografias, deixaram de se fazer intervenções cirúrgicas, rastreios oncológicos, e tudo isso, se não recuperamos rapidamente, vamos pagar no futuro de uma maneira extremamente gravosa. E não há, uma vez que temos praticamente todos os agentes que estão na primeira linha em contacto com os doentes, temos-los todos já praticamente vacinados, é uma razão mais do que forte, é uma razão soberana para que voltássemos a recuperar a atividade assistencial noutras áreas, para de facto não deixarmos as pessoas a sofrer e a morrer e a sofrer consequências por não terem diagnósticos, tratamentos, cirurgias em áreas que nós sabemos, muitas delas, muito mais mortíferas do que o Covid-19. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. João Almeida Lopes. Damos então por concluída a presente audição. Agradecer mais uma vez, em nome da Comissão Eventual, a disponibilidade do Dr. João Almeida Lopes em participar na presente audição. Agradecer também os esclarecimentos que nos trouxe. Agradecer a presença de todas as senhoras e senhores deputados. Desejar a todos a continuação de um bom trabalho e uma boa tarde a todos. Obrigada. Muito obrigado.